Tcharam! Ao vivo! Hum, que delícia! Mais uma live da Hora Nona com uma convidada especial nesta noite. Chegando na área. Quem será? Quem será a nossa convidada desta noite? Tcharam! Oi! Você está devidamente uniformizado, eu não tô. Hum. Eu não tô devidamente uniformizada porque na quarentena é mais complicado o negócio de lavar roupa. Então, Sabia que você ia reparar. claro, né? Ela estava suja, menina. Eu estava até agora na igreja com ela, mexendo com obra lá. Aí eu já tinha colocado ela ali para pegar um ar, para botar para lavar depois. Aí eu falei, vou fazer a live com a Jéssica. Não tem outra camisa da Jubac, tem que ser essa mesmo. Botei ela e pronto. Temos que providenciar outra camisa, hein? Pois é, essa aqui o Pedro mandou fazer especialmente para mim. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tirando frio, porque aqui é assim, meu filho. Caiu 1 grau da Sério? Você tá com temperatura, frio? Eu tô suando, tá dando pra ver morrendo de aí, ó. frio. Tô Eu tô suando, morrendo de menino. frio. Eu tô tremendo de manhã, de noite, todo dia eu fico tremendo de frio, morro de frio. Tá bem baixinho sua voz pra mim. Não sei se tá pra todo mundo. Peraí, deixa eu tentar. Melhorou? Aê! Falei que eu tô morrendo de frio. Todo dia eu sinto muito, muito frio. De manhã, de noite, eu fico tremendo de tanto frio. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá a Então, família? menina, tudo ótimo, graças a Deus. Tô com um negócio no fígado aqui, amanhã eu vou ver o que que é. Tô com Vixe, a taxa meio alterada, triglicerídeo lá na altura. efeitos da Mas tá bom. quarentena já. É, quarentena, ministério, obra, ordem. Ai, ai. É pouca coisa que eu faço, né, Jéssica? Então, Ah, se misericórdia. junta tudo, é tenso. Nem me fale. Mas fala aí pra gente, pessoal aí que talvez não te conheça, conta aí a sua história, como que Meu você Deus. converteu, como foi sua experiência com Jesus, a primeira, Cara, e como é então. que foi o seu envolvimento com a igreja, até chegar na liderança, até começar a trabalhar com juventude, e o caminho que a partir disso te levou até a Juventude Batista Capixaba. Será que você é a primeira mulher que preside a Juventude Capixaba? Provavelmente. Você puxou no histórico para ver? Eu acho que é, Então, hein? de todo o histórico que eu conheço, assim, que eu consegui puxar, eu acho que eu sou a primeira mulher. Já teve uma executiva, uma diretora executiva que foi mulher, né? Que foi a Gessiane. Agora, presidente, acho que eu sou a primeira mesmo. Pois é, então, eu não me Gente, nunca tinha recordo. parado pra pensar nisso. Então, eu parei. Eu, eu não me recordo de ter uma presidente mulher. Tudo bem que eu não conheço a Jubac há muitos anos, porque eu moro aqui no Espírito Santo há pouco tempo. Cheguei aqui em 2004, comecei a me envolver em 2005. Naquela época, o presidente era alguém que antecedeu o Chicão, acho que era o O Serginho, Serginho, o e o Serginho. executivo era o Diego. Aí depois o Chicão foi eleito. Quando o Chicão foi eleito, eu já estava envolvidão já. Mas, assim, através de Guarapari, né? Me envolvi lá e rapidinho já nos envolvemos lá na Juventude Batista de Guarapari, começamos a fazer umas coisas diferentes, maluca e tal, fechar boate para fazer evento dentro da boate. Revolucionária. Em 2000 e... Quando foi? Fizemos uma vigília, menina, foi uma loucura. Você conhece Guarapari, o centro de Guarapari? Mais ou menos. Então, tem a Praia das Castanheiras de um lado, do outro lado a Praia da Areia Preta.
onde tem aquela lenda da areia monalítica e tal. No entroncamento dessas duas praias, no meio, tem um morrão de pedra assim, ali tem um restaurante, e é também um bar, e é também uma boate, é uma casa de eventos, chamada Siribeira, um clube, Siribeira Yacht Clube. E aí tem um salão de festa gigante, e acontece baile, seresta, casamento e tal. Aí a gente alugou, fechamos aquele clube no centro da cidade, na beira da praia, e botamos 300 jovens para virar Caramba. à noite, uma vigília, de Nossa. 7 da noite às 7 da manhã. O pau quebrou, e louvor e palavra, e oração, e dinâmica, e louvor e palavra. E aí eu me vesti de Jamal Williams. Esses dias eu fiz uma live com o pastor Rafael Vailan, da Igreja de Coroado, lá em Guarapari, e ele estava me lembrando disso. Eu acho que ele era o presidente, eu era o vice, alguma coisa assim. A gente era todo mundo envolvidão, né? Eu, ele, o Ebson, o André, tudo pastor hoje em dia. Aí eu falei, Rafael, só você que vai saber. Não vou contar para ninguém para o negócio funcionar. Eu vou me pintar, vou me maquiar minha pele de base negra, vou pintar minha mão de negro, vou botar um casacão, uma calça largona, Meu tênis de Deus. basquete, vou botar uma peruca black power, vou entrar com um jato e vou entrar falando inglês, cara. E é um personagem, Jamal Williams. E a gente vai anunciar ele como uma das atrações da vigília. Ele é um rapper de Nova York que faz um trabalho com crianças carentes no Brooklyn. Mas falava E aí português. entrou eu de jaqueta, ai, tênis de basquete, hey, go, put your hands up. E aí fiz uma batida e soltamos um batidão e um som mesmo, DJ, som de boate nós contratamos. E aquele som pesado e a galera tudo, hey, ho, eu comecei a rimar em inglês. Aí perguntei se alguém sabia inglês, aí veio um cara que era meu brother, eu falei, vai dar errado, ele me conhece, só que ele é meio coisa assim, ele nem percebeu, aí ele veio, aí eu falei, traduz aí pra mim, eu fui falando em inglês arranhado, meu de skatista e tal, de rapper, e aí fui, pai, yo, nigga, e tal, e ele foi traduzindo, aí eu contei uma história com o pai, que usei droga, eu cantava rap, com não sei quem, eu conheço os caras de Nova York do rap, assim, conheço, não que são meus amigos, né? Sei quem são. Aí fui falando do Nas, do Haki, do Jay-Z, dos caras de Nova York. E eu me converti, que eu era da igreja do Tabernáculo, do Brooklyn. E Meu fazer o Deus. trabalho, mó negão, e a galera acreditando assim, eu, manda pra galera dar amém, aí eu, amém, aleluia, tal. E eu fui contando a história, testemunho, pai, agora eu tô aqui, e vamos cantar mais uma música, eu soltou, eu, pá, pá, pá. Aí quando terminou tudo, eu falei, agora acende a luz. Aí eu falei em português, falei, acende a luz aí pra mim. Aí, pá, e tava tudo escuro, só as luzes coloridas e tal. E aí acendeu a luz, aí eu tirei a peruca, peguei um lenço umedecido, tirei a maquiagem, e aí a galera, caramba, Manu, aí começou aquele burburinho. Aí a mensagem foi a seguinte, olha só, galera, a gente precisa estar ligado, porque o diabo, ele é astuto, e ele é o pai da mentira, e ele é enganador. Se eu, olha só, eu sou branco, italiano, alemão, branco assim, não sei falar inglês direito, fiquei engambelando vocês aqui por meia hora e vocês acreditaram que era um gringo e ficaram aí, pai, pô. Se eu, que tenho várias limitações, consegui enganar vocês por meia hora, o que é que o diabo não tem feito no meio da juventude? E aí sentei o bambu e saí de cena e já entrou outra banda e várias bandas. Foi uma vigília, marcou uma história. Mas Nossa. enfim, e aí eu estava puxando aqui na memória, eu até dei uma pesquisada, mas não consegui achar a lista dos presidentes da Juventude Batista Capital. Eu tenho a impressão que você é a primeira mulher a presidir essa Juventude Eu Batista também acho. Capixaba. Eu acho que eu sou a primeira pessoa do interior também.
Do interior, sério, que era Aham. sempre da Grande Vitória, Da né? Grande Vitória, exatamente. É verdade. Os últimos Ai, presidentes, pelo menos do Serginho para frente, os que foram eu todos da acompanhei, Grande da Grande Vitória. Vitória mesmo, verdade. Exatamente. Tá vendo? Quebrando paradigmas. Menina, então você quebrou dois de uma vez só. Dois paradigmas. É menina e ainda é do interior. Ô, Glória! Exata. Ó, Glória. Que bênção. Então, mas Ah, conta aí a sua história até chegar nesse momento aí. então, eu sou a Jéssica, pra quem tá chegando agora, não me conhece. Eu tenho 26 anos. Eu sei, não parece, parece que eu tenho 18, né? Mas é isso, Brasil. Eu nasci em Pinheiros, sou natural de Pinheiros, lá no Nordeste do Espírito Santo, aqui no Espírito Santo. E eu nasci na igreja já, né? Nasci num lar cristão. E eu era da primeira igreja batista de Pinheiros. E eu não tenho como falar pra vocês assim, o dia que eu aceitei Jesus, sabe? Porque eu cresci na igreja. Então, eu ouvi falar de Jesus desde muito nova e fui envolvida na igreja desde muito nova. Sempre gostei desse negócio de quebrar paradigmas. Então, eu era meio que a única da minha idade, assim. Eu ficava num limbo. Tinha o pessoal que era um pouquinho mais novo que eu e tinha o pessoal que era mais velho. Aí eu. Aí, coisa pouca de diferença de idade, mas quando a gente é criança faz diferença. E aí, por causa da minha tia, que era mais velha e tal, eu ia pro ensaio do coro. Então, eu fui a mais novinha a entrar no coro, assim. Eu era a pichurquinha, assim, de todo mundo. E aí, eu sempre fui muito envolvida. Sempre gostei de falar, sempre gostei de gente. Então, por exemplo, tava na salinha lá, no culto infantil. Aí a tia pedia para as meninas cantar. Eu sempre ia cantar. Precisa de explicar a história. Eu queria explicar a história, não sei o quê. Então, eu nunca tive vergonha, assim. Então, quando eu lembro da minha infância, eu lembro de eu envolvida já nas coisas da igreja, entendeu? Eu me mudei para Linhares, eu tinha 12 anos. Eu ia completar 12 anos. Eu tinha 11 e ia completar 12. Então, mas antes disso, eu vivi tanta coisa na igreja de Pinheiros que parece até que foi mais tempo. Mas assim, eu fui mensageira, eu ia com as mensageiras. E Pinheiros era uma cidade muito pequena, muito tranquila. Então, por exemplo, dava sábado à tarde, a gente ia sozinho pro ensaio do coro. Aí saía do ensaio do coro, a gente ia junto fazer visita para os idosos da igreja, porque era tarefa das mensageiras e dos embaixadores, entendeu? Aí a gente ia junto. Serviço real. E serviço real. E mesmo antes de eu ter idade, eu ia junto com os meninos, entendeu? Com o pessoal, a gente levava panfleto, fazia visita. Então, assim, sempre gostei. Fazia coreografia na igreja. Aquela música, Ide Pregai, que foi tema de todas as missões durante 10 anos. Todo ano a gente E fazia de coreografia. Isso pregar. aí. Em nome Todo do Senhor do Jesus. Isso Caraca, aí. essa aí Isso embalou aí é toda uma raiz, geração. raiz. Hein? Foi uns 10 anos, gente, sem mudar o hino. Foi tipo Malhação nos anos 2000, sabe? Aquela mesma música do Charlie Brown, assim, pra sempre. E aí a gente fazia coreografia, aí cantata de Natal, cantata das crianças, Páscoa, tudo. Eu tava em todos. Então, assim, eu me lembro de eu indo lá na frente, tomando a decisão de aceitar Jesus, desde os, sei lá, 8, 7, 8 anos, assim. Eu já ia lá Mas na você frente. sempre ia? Tipo, quem que é? Você ia? Sempre. Aí Aham, quem que é? Você ia de novo. Você foi exatamente. várias vezes. Várias vezes. Porque, tipo assim, Que cada vez que ele legal. chamava, eu sentia Jesus falando comigo de novo. E aí era Ai, que tipo. bonitinho. Era tipo, assim, eu ficava lembrando de todos os meus pecados, então eu ia lá na frente de novo, entendeu? Tipo, pra fazer aquele momento de arrependimento e tal. Tipo assim, eu fui lá, zerou a conta, agora eu tô de boa. E tipo isso. Aí, muito engraçado. Olha, a Adriane. A Adriane é lá do sul, da Jubaçu. Que legal. Isso, lá de Itaoca, né? Eu não tenho certeza de qual dos municípios ela mora, mas Adriane? ela é da Jubaçu. Aham. É Itaoca. Massa, massa demais. E É da aí, Juba, é de Rio Novo. Eu preguei no congresso que ela organizou, foi em Rio Novo, é isso mesmo. massa. Ela é de Itaoca, da igreja de Itaoca, se eu não me engano, né, Adriane? Ela vai responder aí. Ela vai responder pra nós. Aí desde novinha eu ia. Então, assim, eu tenho isso, eu não tenho uma data, tipo, qual foi a data que
né? Mas eu lembro, assim, claramente de um dia eu levei uma surra da minha mãe. Que E esse foi o isso? dia mais marcante pra mim no meu relacionamento com Jesus. Foi assim, tinha um grupo de teatro, foi um ano antes da gente se mudar. Aí tinha um carinha lá que tinha começado a desenvolver um grupo de teatro. E foi muito legal, porque a gente passou o ano inteiro ensaiando para fazer aquela apresentação. Então, e ele já tinha trabalhado com teatro profissional mesmo. Então foi muito legal, ele ensinou a gente a fazer. Ele profissionalizou mesmo a parada, assim. E aí era um musical e tal. E eu era mais nova, né? Eu tinha 11 anos. E aí eu era a mascote do grupo. E aí, só que a minha avó morava muito perto da igreja, então o ensaio, tipo assim, às vezes a gente ia sábado de manhã pra lá pra arrumar cenário, ensaiar, não sei o quê, terminava 10 horas da noite, eles me deixavam em Isso casa. já em Linhares, né? Não, isso em Pinheiros, antes Ah, de eu lá me em Pinheiros mudar, eu só ainda, tinha ok, 11 ok. anos, é. E aí eu lembro que teve um dia, eu já tinha um celular, era aqueles celulares bem tijolão, não tem? Que só tinha um joguinho da cobrinha e que a gente trocava de capinha, mas não era capinha, era a carcaça do celular. Era. E aí, muito bom, eu tinha uma rosa do Mickey. E aí eu lembro que aquele dia eu tinha esquecido de avisar pra minha mãe que o ensaio ia demorar. Então a gente rodou, foi no supermercado. E aí assim, eu fui criada com todo mundo que estava lá da igreja. Então eu era o mascote de todo mundo, chamava todo mundo de tio, tia, enfim. E eu esqueci de avisar pra minha mãe. Só que minha mãe sabia com quem que eu tava. Mas aí eu, tipo assim, esqueci. Aí eu cheguei em casa, era 7 horas da noite. E era pra eu ter chegado, tipo, 4, sabe? E aí, meu filho, minha mãe sentou. E minha mãe, ela era daquela que ela batia, mas você sabia por que que você estava apanhando. Então, cada chinelada era uns 20 minutos assim de sermão de por quê. Eu não apanhei muitas vezes na minha vida, mas às vezes que eu apanhei, nossa, era pior o que ela falava do que a chinelada. E aí eu lembro que a surra não doeu, porque eu tava de bermuda jeans, daquelas bermuda grande no joelho. Não doeu nada, mas eu chorei pra dar uma emoção, né? Porque senão ela não ia Ah, parar. Mas aí eu lembro que eu fiquei tão chateada, porque ela ficou muito chateada comigo. Ela ficou muito, muito chateada. E aí eu tava tão chateada com aquela história e tal. E, poxa, eu tinha passado o ano inteiro aprendendo sobre discipulado, porque no grupo de teatro o que ele fez foi discipular a gente e tal. E aí eu fiquei tão chateada que, poxa, eu tava fazendo uma coisa tão legal pra igreja, mas aí eu peguei e decepcionei minha mãe. Aí eu me tranquei no quarto e passei o resto da noite conversando com Deus, assim, sabe? E acho que foi o primeiro dia que eu tive uma coisa, tipo, sabe, eu e Jesus mesmo, só nós dois, assim, do nada, sem ter nada na igreja, nem nada. Foi por causa de uma surra. E aí, esse foi meu primeiro, assim, momento assim. E aí eu era muito ligada a missões, né? E sempre fui muito ligada à juventude da minha igreja, porque tinha a Jubanes era bem ativa, o pessoal da igreja de Pinheiros era muito ativo nas Jubanes. E aí eu via eles participando, eu sempre queria estar em tudo. Tinha intercâmbio, eu tava lá, eu queria receber gente na nossa casa e tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí nos mudamos para Linhares e eu continuei sendo promotora de missões. Na verdade, eu virei promotora de missões lá na igreja, só que a gente não tinha. Eu sou da primeira igreja batista, né, daqui de Linhares, para quem não sabe. E aí não tinha ministério de jovens organizado aqui. Aí logo que eu cheguei, passou um ano mais ou menos, eu não me batizei na igreja de Pinheiros, eu me batizei na igreja de Linhares, porque no dia da minha profissão de fé, eu estava fazendo a mudança, então eu não consegui fazer a profissão de fé lá, não me batizei lá e me batizei na igreja daqui, no outro ano, em 2007. E aí depois disso, eu fui conversar com o pastor para a gente montar um grupo de teatro. E foi assim que eu virei líder. Porque eu fui falar para ele, pastor Enilton, ele é bem assim, se Deus te deu a visão, faça, né? E aí não terceiriza não as coisas. E aí eu fui conversar com ele sobre a necessidade de ter um grupo de teatro, que era muito legal, contei uma experiência lá em Pinheiros, e aí ele falou que eu podia juntar com o pessoal para começar. E aí a gente foi começando. E aí, como não tinha nenhuma outra atividade de adolescente, a gente fazia os teatros, depois a gente começou o grupo de coreografia, com a ajuda da tia Esther, que é a esposa do pastor Marcos, que ela veio do Rio e lá ela trabalhava com um grupo de dança na igreja dela. E a gente começou a trabalhar com coreografia e teatro, era o que tinha meio que para a juventude aqui na igreja. E aí foi aí que eu comecei a ser líder. E aí começaram os meus primeiros desafios, porque eu era líder da galera que tinha a minha idade e alguns eram um pouco mais velhos que eu.
Então, isso pra mim era muito difícil, porque eu precisava me enxergar como líder e eu precisava que as pessoas me enxergassem como líder. Mas eu nunca gostei desse modelo de liderança autoritário, né? Então tinha que ser algo construído. E aí, construir esse tipo de coisa no meio de um bando de adolescente é bem difícil. Então foi assim, um desafio mesmo, mas foi muito legal, pessoal. Eu aprendi muito, né, com todo mundo, a gente aprendeu muito juntos, assim. E aí, desde que a juventude da minha igreja foi começando a se estruturar, eu fiz parte, assim, ou tentando ajudar nos PGs ou alguma coisa assim. E aqui em Linhares, a juventude da associação não era ativa. E eu sentia muita falta. No primeiro ano que eu me mudei pra cá, teve uma atividade da Jubac com a Jubaleste, que na época a Jubaleste tinha uma outra liderança, que ainda era um pouco ativa. E aí eu era muito cara de pau, né? Aí foi lá na Igreja Memorial, e a Igreja Memorial era na esquina da casa onde eu morava. Eu passei de carro com meus pais, vi um movimento na igreja, vi umas bandeiras, uns negócios da Jubac, e eu sabia o que era Jubac, porque o povo de Pinheiros de vez em quando fazia umas coisas junto. Aí eu desci do carro, perguntei o que estava acontecendo, aí era um congresso, aí era R$ 10 para entrar. Eu corri em casa, peguei o dinheiro, paguei lá e entrei, que ganhava camisa, né? Eu tinha camisa até esses dias. Aí coloquei a camisa e Foi fiquei quando lá. isso? Cara, Na isso foi Memorial? 2006. 2006. Seis. Eu acho que era um congresso que tinha na Memorial, e aí acho que a Jubac participou junto, Ah, entendeu? ok. Porque estava no período de reativação. E aí eles vieram junto, assim. Aí teve oficina de teatro, oficina de coreografia, no final a gente fez uma apresentação e tal, não, não, não. Só que aí, depois de um tempo, assim, aqui no interior, como aqui em Linhares não tinha Juba ativa, até os meninos tentaram, né, reativar a Juba Leste, porque aí o Gibran foi embora daqui, foi para outro lugar, e aí ficou um tempo sem liderança e tal, enfim, aí ficou um tempo sem liderança, e aí eles até tentaram reativar, só que aí as pessoas que se disponibilizaram tiveram problemas pessoais, assim. Teve gente que teve problema de doença, teve gente que se mudou, teve gente que teve problema na família, enfim. E aí a gente ficou um pouco sem. Então, o contato que eu tinha com essa coisa de convenção era através da AMBS. Então, durante algum tempo que não estava tendo o congresso da Jubac, a juventude ia para a AMBS. E a gente fez muito rolê na AMBS. Tipo, eu ia para a AMBS com as meninas aqui da igreja desde, sei lá, acho que 2007, 2008, assim. Aí as AMBS que eram na Praia da Costa, quando o americano ainda era nosso. Olha, a gente fez tanta coisa. No primeiro congresso que a gente foi, fomos Dormia eu, lá, né? Dormia tudo lá. dormia lá, virava a noite, porque, tipo assim, adolescente, né, não tem problema perder noite de sono. A gente inventou um luau. Teve um dia que a gente conseguiu ficar na quadra. E Aí você era da pensa, música? Você nem era de música, nada. eu Você era só da queria. coreografia, eu era da coreografia do teatro. Aí eu ia, porque tinha oficina de coreografia de teatro. Rapaz, aí a gente ia pra lá. Aí eu lembro até hoje que o primeiro congresso que a gente foi, a gente ficou na quadra do americano, uns 200 jovens, Manu, sério mesmo. Aí a gente que puxava. E aí, vamos se apresentar. E todo mundo se apresentava, não sei A o quê. quadra Tipo, azul que tinha uma tela assim em volta, né? isso. Tipo, bem congresso de jovem mesmo, isso. Aí teve um dia que a gente inventou um luau. A gente falou, cara, por que que a gente não vai no sábado, né? Por que que a gente não vai lá pra praia, depois que o culto acabar, leva os batuques, leva o violão e vai cantar pra evangelizar o povo? Aí beleza, aí fomos espalhando a história. Foi muito engraçado. Sábado à tarde, umas meninas encontraram com a gente e perguntavam: será que a gente pode participar do luau de vocês e tal? Tipo assim, não era meu luau, sabe? Parecia que eu tava organizando um evento. Mas surgiu lá com a galera. E aí foi assim durante um bom tempo, a gente indo para Zambes, fazendo amizade com o pessoal lá, fazendo vários amigos. Tanto que o John, que é irmão do Pet, que hoje está na liderança comigo, de todo mundo que eu conheço, assim, da Jubac, ele foi o primeiro que eu conheci, foi numa Ambis. Eu conheci ele na Ambis, acho que 2007, que foi aqui em Linhares. Aí, aqui no Pitágoras. Então, assim, muita gente eu conheço da época de Ambis. Não sei se você conhece o Luke Michael, que é lá do Sul, Claro, lá de muito. Piúma. Tô Não doido pra tem como fazer uma não live com ele, mas ele conhecer. tá me enrolando. Não, você precisa fazer. Vai quebrar a Então, internet. essa vigília que eu te falei, do Jamal Williams, o Luke Mike também cantou. Gente, nessa época o Luke Cantou Michael de já moi- cantava. E Ele tava com cantou de cabelo de que moicano. cor? Ele E o tava com cabelo de que moicano dele cor? era assim, ó. A parte da frente era verde fluorescente
A parte do meio era cor de abóbora e a Meu parte Deus. de trás era rosa choque. Meu Deus. Nessa Ambis aqui de Ele com uma Linhares, roupa jeans, com a bandeira dos toda Estados Unidos colada, toda do lado, colada. cara, e não sei o que, tal, e fazendo as danças do olho. Sensacional. Aí eu chamei ele de periquito, falei, esse menino jogador de periquito aí. Achei maneiro ele, pô, brother, chega em casa, você é muito doido, velho, tal. E aí começamos a trocar ideia, ele, não, eu sou muito pastor, não sei o que e tal, e aquele jeito dele. Aí ele, cara, você fala inglês, não sei o que lá, aquele Luke Mike, né? Cara, naquela noite nasceu uma amizade. Luke Mike, cara, todo Cara, ele ministério, é no primeiro incrível. aniversário daqui de Garanhuns, primeiro dia do primeiro aniversário que eu estava aqui, eu trouxe o Luke Mike. Ele é sensacional. E o mais Cantava os dois bem engraçado é abraço, que, tipo assim, quem vê ele lá na frente acha que ele é uma pessoa completamente diferente de quando você troca um ideia com menino ele, né? doce, meigo, nosso Deus, Demais, cara. assim, todo tímido. Ele é massa, Ele ele é já me meu fez brother. chorar. Ele já me fez Meu chorar de brother, ele estava na minha emoção, assim. consagração, ele estava na minha posse aqui em Guaranhões, ele está sempre, Ele sempre que é eu vou a massa. Piúma, eu entro em contato com ele, falo sempre com ele. Ele é um amigo mesmo, muito doido, Aí, igual eu. na Ambis que eu conheci ele tava de rosa, o moicano dele era rosa. E daí tava na moda aquela música Livre pra voar, livre pra. Aí o pessoal tava cantando. E aí, na hora que falava que livre pra pular, todo mundo pulava, mas Luke Michael não. A gente pulava, depois que todo mundo pulava, aí ele pulava sozinho, aí Mas ele é destacava. sem ritmo, você nunca percebeu? Então, pois Ele é é. sem ritmo, ele é completamente sem ritmo. Sensacional. Aí foi aí que eu conheci ele, conheci uma galera das Ambos da vida. E aí, como que eu fui ter contato com juventude mesmo, assim? Em 2000, tipo assim, aí a G assumiu. A G assumiu a Jubac. E aí eu comecei a ver umas 2000 movimentações e das a G, o redes que? 2009, 10, por aí? por aí. Né? Não. A G é 12, eu acho. 2011 Será? é, Ah, G é ok, 2011, ok. 2012. Porque Tá quando a certo, tá Gibaletti certo. começou, tinha pouco tempo que ela tinha assumido. Que a Tá Gibaletti certo, é isso recomeçou, né? mesmo. É 11, 12 por aí. Isso. E aí eu entrei em contato. Eu já tinha tentado entrar em contato antes, mas meio que tava sem liderança. E aí eu entrei em contato para perguntar sobre Linhares, né? E aí, porque, pô, tem muita igreja batista aqui, né? E aí ela falou pra mim que eles estavam tentando andar com um projeto de revitalização de Jubas, mas que eles precisavam ter alguém nos lugares, né? Alguém pra, tipo assim, ser apoio e tal. E nisso era o meu ano de vestibular. E aí, assim, eu era super envolvida com missões, mas eu não, eu era uma jovem envolvida com missões. Mas eu não me imaginava líder de jovens. Não, assim, real. Eu não me imaginava líder de juventude mesmo. E nunca pensava que Deus ia colocar isso como uma missão pra mim, sabe? E aí eu entrei em contato com ela e eu passei na FDV. E aí a minha matrícula era pro segundo semestre. Então, tava no início do ano, eu falei pra ela, olha, eu posso te ajudar nesses 6 meses, mas depois eu não vou estar mais aqui e tal, mas posso tentar te ajudar daí, beleza. E aí eu tava super empolgada, pensei, poxa, eu vou estar em Vitória, vou poder caminhar com a Gibac e tal, não. Aí a faculdade municipal daqui abriu o vestibular. E já tinha um tempão que tava com o vestibular parado. E aí era Tem uma gratuito, né? faculdade municipal em Linhares? Tem, a Facel. Não sabia. Tem, onde eu estudei. E aí, ó, já dei spoiler da história. Mas aí minha mãe chegou pra mim e falou: minha filha, você podia fazer o vestibular. Só que nisso eu já tava apaixonada com a FDV, né? Eu sabia que eu ia ficar sem dinheiro pra comprar uma bala. Porque, tipo assim, eu ia chorar bolsa, desconto, tudo. Mas enfim. Aí eu. Aí eu falei, cara, não, eu não vou fazer o vestibular da Facel querendo ir para a FDV. Se eu decidir fazer o vestibular da Facel, eu vou cancelar minha matrícula lá e eu vou fazer o vestibular quantas vezes for preciso. Aí nisso eu orei assim, e aí esse foi um dia muito marcante na minha história com a juventude, porque eu tinha lido um livro que é muito bom, vou até recomendar aqui, é um livro do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum.
Pode falar, Senhor, estou ouvindo. É um livro que a minha avó tinha na casa dela, porque minha avó, todos esses missionários que é na igreja, pastor que vende CD, vende livro, tudo ela compra. E provavelmente esse livro foi de alguma livraria que deve ter passado na igreja. E aí eu tava de férias na casa dela antes, em dezembro, e eu achei esse livro lá e era pequenininho, eu fui ler. O livro é muito incrível. Ele conta a história de como ele foi chamado para fundar a Jocum e tal, de como ele entendeu de Deus os desafios. E aí, no livro, ele conta que ele sonhava com um mar de jovens indo pelo mundo. E foi aí que ele começou a realmente focar naquele sonho que ele tinha de ter uma escola de missões que realmente transcendesse as fronteiras, né? E naquela época tudo era navio. Então, assim, essa ideia do mar de jovens era de realmente jovens e tal. E aí a história de tudo que foi realizado, muito incrível, assim. E aí eu lembro que quando a minha mãe falou sobre o vestibular, eu comecei a ficar incomodada e aí eu comecei a orar. E aí eu lembro que eu fechei meu quarto aquele dia e fui orar. E aí eu tava muito ansiosa, liguei pro meu pastor, o pastor Edinaldo, que era um pastor auxiliar da minha igreja. E ele era muito amigo meu, assim, né? A gente tinha ido juntos, a gente tinha participado de um projeto Jesus Transforma em janeiro, a gente tinha ido lá pro sul. E a gente tinha conversado muito sobre bivocacionados e tal, porque eu tava para fazer a faculdade. E aí eu fui conversar com ele. Falei que eu tava em dúvida, que eu não sabia o que fazer. Aí ele falou: olha, coloca os prós e os contras de ir para Vitória, não ir para Vitória, ficar em Linhares. Aí você pensa o que que você prefere, o que que é melhor para você e vai orando. E aí eu comecei a colocar os prós e contras e tal. E, tipo, eu sempre quis fazer faculdade fora daqui, sabe? Porque eu vim de uma cidade interior em que todo mundo cresce falando o quê? Você vai passar na Federal e vai morar em Vitória. Então eu não queria ficar aqui. E aí meu sonho era sair daqui. E quanto mais eu queria sair daqui, mais Deus me puxava pra cá. E aí, nesse dia, eu não consegui, tipo, até o fim de semana, isso era uma quarta-feira, até o fim de semana eu não conseguia aquietar o meu coração. Até que eu, assim, aí continuei orando, continuei lendo a Bíblia, e aí eu realmente entendi de Deus que eu precisava continuar em Linhares. Porque aquilo que a G tinha falado comigo ficou ecoando pra mim, tipo assim, que para começar alguma coisa eu preciso de alguém aí, eu preciso de pessoas aí que possam dar continuidade. E aí me marcou muito uma fala do pastor Diego, quando eu era um pouquinho mais nova. Eu tinha 15 anos e aí eu estava num congresso em São Mateus, e aí ele já era executivo da Jubac. E aí ele falou comigo, né, que queria revitalizar a Jubaleste, mas que precisava de alguém lá e tal. E eu só tinha 15 anos, né? Aí eu falei pra ele que não tinha, que eu era muito nova, que eu me achava muito nova. E aí eu lembro até hoje que ele falou assim, ele falou: Jéssica, eu vejo Jesus em você. E eu sei que você pode fazer a diferença. E, tipo assim, eu nem sei se ele lembrava mais disso, mas aquilo me marcou muito, porque eu fiquei, tipo assim, poxa, ele nem me conhece tanto, sabe? E, tipo assim, ele falou uma parada tão, sabe, séria, assim e tal. E isso me marcou muito. E aí, quando aconteceu essa situação toda, eu lembrei disso que ele tinha falado. E aí eu fiquei pensando, tipo, Deus, eu não posso ficar achando que eu tenho condição de fazer alguma coisa. Mas é você, tipo, se você quiser fazer, você vai fazer, independente de mim. E aí eu tomei a decisão. Aí eu cancelei a minha matrícula na FDV e depois eu fiz o vestibular da Facel. Aí eu passei na Facel e aí a gente começou o processo de eu e mais algumas amigas daqui, né? A Isabela, depois a Lid se juntou, a Elaine, a Layara também. E aí depois umas outras pessoas também se juntaram, mas começamos nós, aí a gente procurou o pastor Ezequiel, que ele estava aqui na época, e Interlagos, né? aí, isso, ele estava aqui, ele estava ajudando lá em Interlagos, e o pastor Denner, que era pastor de Interlagos, era o presidente da associação. Aí a gente foi fazer uma reunião com eles para falar que a gente queria ajudar a juventude a caminhar de novo e tal, ele deu o aval. E aí começou a nossa história com a juventude. Eu entendi aquilo realmente como uma missão de revitalização. E aí a gente foi pastor por pastor, igreja por igreja, trabalho de formiguinha, assim. Aí a gente começou a estreitar os laços com a Jubac, aí logo depois, né, em 2014, em 2013 o Pet foi eleito como presidente de congresso, em 2014 foi a alteração do estatuto, então foi a nova diretoria para a Jubac mesmo, né? E aí e aí a partir de então a gente começou a caminhar mesmo, assim,
a gente estreitou ainda mais, né? O Pet virou um amigo e aí eu aprendi muito sobre liderança com ele. E aí, como que eu fui eleita para Jubac, né? Eu fui para a Assembleia da Jubac porque eu entendia que era a minha responsabilidade como presidente de Juba. Ir na Assembleia para votar, né? E aí cheguei lá, era perto da Páscoa, eu lembro até hoje, era perto do feriado de Páscoa. Fui de ônibus, saí daqui 4 da manhã, tava muito frio, eu fui com uma blusa de lã, cheguei em Vitória, um sol rachando, e eu morrendo de calor e eu não tinha outra roupa. Aí fomos lá para a Igreja Identidade, lá a Igreja de Bento Ferreira, do Pastor Washington, a eleição foi lá. E não tinha muita gente nessa época. A galera ainda não estava muito acostumada. E tinha que fazer eleição. Não dava para esperar o Congresso, porque precisava de resolver as documentações. E senão não ia nem dar para ter Congresso, né? E aí a gente foi para lá e o Pedra, Rodrigo Pedra, foi eleito como presidente. E aí o Pet me indicou como vice-presidente. Eu era a segunda vice, Eu era a segunda vice-presidente. Eu fui eleita como segunda vice-presidente. E aí, assim, foi super alegria pra galera do interior, porque o pessoal sentiu, tipo assim, nossa, tem alguém no interior representando a gente e tal. E assim, logo nos primeiros meses, assim, em que a gente assumiu, foi muito interessante, porque eu realmente senti que eu podia agregar a visão dos meninos, porque a minha visão de alguém daqui do interior era diferente, assim, tipo, a visão que a gente tinha de como que as coisas eram feitas, de como que o contato acontecia, era um pouco diferente, né? Então, conseguir agregar isso foi muito, muito legal. E aí, assim, aí eu tinha aprendido, eu tinha uma carga da Jubaleste já, e eu aprendi a me apaixonar pela juventude. Eu aprendi a me apaixonar pelas novas gerações, a entender a importância do discipulado para as gerações, né? Entender também por que que algumas coisas são como são na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Eu aprendi como que é importante realmente a gente cumprir o que a Bíblia diz, né? Uma geração contará a outra as feituras das suas mãos. Porque se a gente tem um gap de geração, as gerações vivem em guerra e aí ninguém cresce, né? Ninguém melhora. A gente sempre acha que a nossa geração foi melhor do que a geração que está vindo e a gente acaba deixando de passar alguma coisa para eles, né? E aí também a gente tinha como que eu posso dizer? Sempre tem aquela coisa, né, do povo mais velho achar que juventude só quer oba-oba, não quer saber de responsabilidade. E a gente sentia desde antes, assim, desde quando eram outras lideranças, que eu já estava perto, assim, eu percebia que algumas pessoas, elas ainda tinham dificuldade, alguns pastores tinham dificuldade em dar credibilidade para a juventude. E aqui em Linhares, a gente precisou de fazer isso, de conseguir credibilidade. Eu tive pastor que chegou para a gente em 2013 e falou assim: olha, muito legal, mas a minha juventude está muito bem, obrigada. Eu não preciso caminhar com vocês. E aí, anos depois, aí a gente teve a galera dessa igreja caminhando com a gente, sabe? Então, assim, a gente também teve igrejas que, assim, ah, beleza, a gente vai caminhar, mas não era a realidade deles, era diferente e tal, entendeu? Então, assim, foram vários desafios até chegar na Jubac. E aí, depois, o que que aconteceu? Eu dei o golpe e virei presidente. Não, é, é porque, assim, a gente foi eleito em abril e o congresso é em setembro. Só que a gente achou que, tipo assim, na época do Pedro, né, em 2019, a gente achou assim, ah, vai dar para segurar até setembro para fazer a assembleia. Mas aí não teve como por causa das questões do banco. Então a gente teve que fazer uma assembleia interina, que aí eu fui eleita presidente nessa assembleia interina, e depois a gente fez uma assembleia definitiva. E aí eu fui eleita como presidente em setembro lá na PIB de Vitória. E estamos aí no desafio, né, já era um desafio, mas agora na pandemia, né? Então, assim, a gente ainda tem o desafio de revitalizar as jubas, de caminhar cada vez mais junto, o desafio das gerações, de criar pontes. Mas, assim, eu me apaixonei pela juventude. Eu me apaixonei O ao Andrei, que ponto. é o quê? Às vezes eu vejo O, ele com An- você. o Andrei, que ele é secretário. A gente agora na diretoria Ah, somos eu, Camila, John Costa, Andreike e Léo. Somos os 5 agora. E aí a gente tem, né, o Arthur, o legal. Reinaldo, o Pedra como coordenadores também.
E aí estamos E aí nessa você e o Andrei que se caminhada. dão super bem, porque vocês são do direito, vocês dois, né? Advogado, falamos pouco. Junta eu e Andrei, que somos advogados. Camila, que é da comunicação, acabou. Aí tem o Léo e Sobra o para John ninguém. para dar uma equilibrada, que eles já são mais Legal. O Andrei foi quietinhos. meu aluno no CETEBS, ele é massa, cara. Menino muito Ele é bom. demais, ele é sensacional. Ele até passou por Então, aqui. mas vamos lá. A sua história é tão bonita que já foi 40% da live. 40 não. Já foi 40 minutos. 45 minutos, menina. 45 Já não, ó, que nós começamos com um atrasinho aí, ainda nem falo tanto. foi tipo assim. Mas então, qual que você acha que é o maior desafio de trabalhar com juventude hoje em dia? Acho que é justamente esse gap de gerações. Porque a gente, assim, hoje as gerações elas são muito próximas uma da outra. Então a gente tem numa mesma juventude pelo menos umas 4 gerações. Porque a gente tem os pré-adolescentes, né, de 12 que são adolescentes, na verdade. Tem os pré-adolescentes, aí tem os adolescentes de 12 até 14, porque aí 15 anos já vai para outra cabeça. 15, 16, 17 já é outra cabeça. 18 a galera já tá na faculdade. 22, 23 a galera já tá formando, casando. Então, assim, a gente tem pelo menos 4 gerações dentro de uma juventude, no mínimo, entendeu? Então, trabalhar essas gerações e os pais, porque o Ministério de Juventude não acontece sem os pais. Então, trabalhar essas gerações e os pais, acho que é o maior desafio, assim, é conseguir, porque parece que a gente fica enxugando gelo, né? Porque, tipo assim, a gente tem que ensinar para os mais novos, para meio que, para eles não terem as mesmas dificuldades que os mais velhos. Só que enquanto isso, a gente tem que consertar, ajudar os mais velhos a consertar as coisas que aconteceram. Então, é meio que. E aí a gente também tem que fazer os pais entenderem algumas coisas que às vezes são difíceis, assim. Então, acho que o maior desafio é realmente lidar com essas diferenças das gerações, recuperar essa falta de transição mesmo. Porque a gente aprendeu a substituir as gerações, a substituir as lideranças. Então, fazer esse trabalho de transição numa igreja de modo geral, e aí eu tô falando todas, várias denominações, numa igreja brasileira que está redescobrindo a importância do discipulado, é realmente um desafio, assim. Muito bom. Muito boa a sua leitura. Gostei, é por aí mesmo. Realmente houve um tempo em que a coisa era mais uniforme, né? Dos 12 aos 20, era todo mundo praticamente a mesma coisa e tal, mas Mesma agora cabeça. tá tudo picadinho mesmo. E tem aquela faixa etária ali bem curta, que passou um ano, 2 anos, já é uma outra parada, o negócio muda completamente. E o que é que você pensa, assim, das abordagens, das metodologias? É claro que não existe receita de bolo, né? A gente estabelecer um padrão que vai funcionar em todos os lugares. Tem a questão da contextualização, cada lugar é um lugar. Agora, tem algumas características e algumas não seriam nem características, mas algumas, eu não quero usar a palavra metodologia para não soar estranho, mas algumas ações que se fazem que funcionam em qualquer lugar do planeta. Algumas coisas que são um ponto comum entre todas as igrejas, toda a juventude, né? Ninguém discorda, por exemplo, da importância da oração, da importância do discipulado, da importância do conhecimento bíblico. Então, algumas coisas, elas são para todos. E o que é que você acha que é esse ponto comum, ou quais são esses pontos comuns que servem em qualquer contexto que você poderia apontar para ajudar o pessoal que trabalha com juventude a entender melhor e ser mais eficiente no trabalho? Primeiro vou dar fazer uma propaganda, um merchan. A gente fez um curso, a gente fez um curso, um módulo, né, na verdade, de um curso para liderança de juventude. E aí a gente fala um pouco disso daí. E aí o link tá na bio da Jubac. Então, se você está assistindo a gente, ou se você vai assistir essa live mais tarde,
Dá uma passadinha lá, são aulas rápidas de 20 minutos, assim, e a gente troca uma ideia sobre isso. O que eu acho, pastor, é que a gente sabe que oração e Bíblia são fundamentais para todo mundo, mas a questão é, a gente realmente coloca oração e Bíblia como base do nosso trabalho com juventude, sabe? Tipo assim, mesmo, real, na prática, porque muitas vezes a gente está tão preocupado em chamar a atenção da galera e fazer a galera se envolver com a gente. E isso não tá errado, porque juventude pressupõe criatividade, gastar energia, sabe? A gente quer fazer as coisas de um outro jeito e a gente tem que fazer mesmo, a gente vai quebrar paradigmas, a gente quer fazer coisas diferentes. Isso é nosso, isso é ótimo. Mas o problema é que às vezes a gente quer criar algumas coisas muito diferentes para a galera chegar junto da gente. Só que se a galera veio por causa disso, a probabilidade é que a galera só continue caminhando se você continuar dando isso. É tipo pão e circo, sabe? Se você continuar dando isso. Quando a galera vem por causa do alimento sólido, independente do que você conseguir fazer ou não, ela vai continuar pelo alimento sólido. Se ela veio junto porque ela entende que o discipulado é importante, então ela vai caminhar junto com o discipulado, entendeu? Se ela veio porque ela sabe que a oração é importante, ela vai continuar, mesmo que ela tenha dificuldade. Então acho que e essa é a principal, é os líderes não se cobrarem, ficar inventando a roda, ficar fazendo, sabe, tipo na quarentena, assim, né? A galera desesperou, a gente pipocou um monte de coisa e tal, de live, de não sei o que, de tal, tal, tal. E, tipo, é a mesma coisa que fazer programação, vai de contexto, entendeu? Tem gente, por exemplo, a gente estava conversando, né? Você falou que você já fez não sei quantas lives e todo dia você está mantendo as lives e tal. E é um momento que você tem de trocar ideia com as pessoas, é um horário que você escolheu e que tudo a ver com talvez com a sua agenda e tal. E talvez a sua rotina te permita fazer isso, é um projeto que está no seu coração e show. Mas eu não posso querer, eu, Jéssica, que o mesmo projeto que está funcionando com você dê super certo pra mim. Uma coisa que eu acho que as pessoas se cobraram muito, principalmente no início da quarentena, e eu fui uma delas, é de tipo assim, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa pra ocupar o povo. Só que aí, depois dos primeiros 15 dias, quando as aulas começaram a voltar, quando o trabalho começou a ser home office e tal, as pessoas já não tinham mais tempo para ser ocupados. Elas nem tinham tempo para descansar. E a gente tá ficando muito mais cansado, porque não sair de casa cansa. Ou só sair de casa para ir trabalhar e voltar, parece que o seu dia é menor. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria é não tente preencher todas as horas do dia, sabe? Das pessoas. Não tente fazer coisas também que você não vai conseguir sustentar. Porque pior do que você não fazer é, por exemplo, não adianta eu criar um projeto, tipo assim, vamos fazer culto jovem a cada 15 dias. Mas se você Não não tem vinga. condição, Se não exatamente. tiver firmeza, constância e abundância, não vinga. Exatamente. Por Tem que isso ter um que. tempo de maturação, até todo mundo se conscientizar. Pode ir no sábado que vai ter. Pode ir no sábado que Exatamente. vai ser massa. Pode ir no sábado que tal. Mas está chovendo, pode ir que tem. Ah, mas ninguém vai, pode ir que vai ser top. Enquanto até essa conscientização ser em massa, isso demora, demora. Mas a galera quer começar um trabalho hoje e E amanhã dá já quer certo que seja hoje. bombando, que todo mundo Exatamente. se engaja, que todo mundo participe. Rapaz, ninguém quer. E Não, a gente meu Deus, precisa, demora. exatamente, a gente precisa lembrar daquilo que a Bíblia fala, né, sobre os pequenos começos. A gente precisa É, valorizar os pequenos começos. Zacarias 4:10. Exatamente. Não desprezem o tempo das pequenas Das coisas. pequenas coisas, exatamente. E aí eu lembro, toda vez que eu falo de começos, de pequenos começos, eu lembro do Reação. Por exemplo, o exemplo que a gente dá do Reação de 2019. Cara, Deus colocou uma coisa no nosso coração, Deus colocou uma temática, Esse é de as quando? oficinas, 2016 ou 15? 17, 17. Não, Claro que é, o dos Pedro era reagentes. presidente. Aham, é 17? 17. Aham. Caramba, é porque eu levei uma galera de Guaranhuns e eu tenho a impressão de que era logo no início do meu ministério aqui. E foi em maio de Mas foi 2015 que eu tomei 17. posse.
Eu Não, mas acho que foi foi em 17. setembro Não, de você levou. 2015, não foi não? Não, é porque Não, esse 2016. aqui, o presidente era o Pet. Não era não, Era o Manu. segundo Essa camisa mandato do foi a Pet. gente que. Essa camisa foi a gente que fez Ah, os desculpa, desculpa, reagentes. desculpa. Desculpa, você está certa. É porque essa camisa eu ganhei do Pedra no congresso que eu só fui lá para levar uma galera Isso, e em nos deu outro uma congresso. oficina de pregação expositiva. A do Pet é porque foi no mesmo lugar, foi na Igreja da Ordem. 2015 Isso. foi ao infinito e além que eu fui preletor, por isso que eu Que foi confundi. de adolescentes, isso aí, isso aí. E aí, ah tá, do reação. Que tipo assim, a gente começou e tal, e abrimos as inscrições, e aí eu conversei com os meninos. Eu falei, olha, a gente vai se programar pra gente fazer um congresso para X pessoas, pensando pequeno. A gente vai trabalhar os nossos gastos, isso aqui. Se vier mais, glória a Deus, mas a gente vai trabalhar com isso aqui. Porque senão a gente fica se deslumbrando com a quantidade. Se eu programar um congresso que eu quero que tenha 1.000 pessoas, e daí, cara, a gente foi surpreendido que foi, tipo assim, a quantidade de inscrições quadruplicou. E a gente, tipo assim, nas noites do congresso, a primeira igreja de Vitória estava lotada, um auditório que cabe mais de 1.000 pessoas, entendeu? Então, assim, e é pra glória de Deus mesmo, sabe? Mas a gente vai do pequeno, porque aí o negócio tem consistência, entendeu? Então, eu Sabe qual acho que é é muito um isso. problema, Jéssica? Esses dias eu estava conversando com um pastor da Segunda Igreja Batista de Caxias, pastor Eduardo das Mercês, cara top das galáxias. O filho dele, que é pastor também, é minha ovelha aqui, me ajuda muito em Guaranhões. Eduardo Júnior, menino top do louvor, tá no YouTube aí, ele bomba. E o pastor Eduardo falou um negócio que eu já reparo isso há muito tempo, mas eu não tinha conseguido formular isso numa frase. E conversando sobre ministério, ele tem 30 e tantos anos de ministério, aí ele falou comigo, falando sobre essa questão de ministério, das dificuldades, dos desafios e tal, a nova geração, os pastores mais jovens, a mentalidade equivocada. E aí ele falou, ele sintetizou o que eu sinto há muito tempo. Ele disse assim, Manu, o problema é que os meninos querem começar do jeito que a gente está terminando. Uhum. Isso Então, aí. entendeu, Jéssica? Você bate o olho num congresso, o congresso X, Y, Z. Cara, há quantos anos esse congresso existe? Ele já passou por quantas reformulações, quantas mudanças de liderança, de local, de estratégia, de isso e aquilo. E aí o cara olha e fala, caramba, a gente tem que fazer igual. Aí ele quer sentar em maio, programar um congresso para agosto e que seja igual de uma galera que já faz há 20 anos. Não, e sem nunca ter feito congresso, porque assim, depois que a gente vira velho de guerra, a gente aprende algumas coisas sobre como organizar um evento mesmo. E aí, por exemplo, eu sou noiva, né, e tô organizando meu casamento. Cara, a gente vê muita gente que não tem noção do que é organizar um evento. A gente que cresce em igreja, a gente tudo pode ser cerimonialista. Brincadeira. Mas assim, a gente vai aprendendo, a gente vai apanhando, a gente vai errando. Mas tem uma outra questão também. A gente vive numa sociedade de resultados. E eu Sim. acho que hoje as lideranças de juventude elas são muito cobradas a produzir resultado. Só que a gente tem mais dois problemas que vêm junto. A gente vem de uma longa estrada sem discipulado e a gente vem de uma longa caminhada, por exemplo, na época de juventude, sei lá, do meu pastor. Era muito fácil fazer programação de juventude para a igreja, no sentido de que você fazia um culto, tipo assim, meio que não tinha nada para fazer. Então você fazia um culto, você juntava a galera muito rápido, você não precisava de pensar, você não tinha 4 gerações para juntar, você não tinha, Era só sabe? dizer que ia ter bateria, todo mundo ia. Exatamente. Agora não, entendeu? E aí eu não tô nem falando de competir com o mundo, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando de atingir o seu público-alvo com coisas que eles realmente precisam ouvir e querem ouvir, sabe? E às vezes a gente quer ficar trabalhando com juventude só falando assim, pode ou não pode fazer tatuagem, pode ou não pode ouvir música do mundo, sabe? E tipo assim, e a gente tem um monte de coisa profunda pra tratar. E aí esses meninos estão na escola
discutindo umas coisas antropológicas super profundas e a gente está na igreja falando umas Por coisas super isso, sabe que eu rasas. adotei uma metodologia para responder pergunta nos congressos. Porque ele sempre brota os preletores numa roda e os meninos vêm com essa lenga-lenga que eu não aguento mais, essa bobeirada de tatuagem, de isso. Eu não estou dizendo que as dúvidas são bobeirada, nem que o assunto é bobeirada. Eu estou dizendo que é A isso e não pauta não muda. muda. Tem 20 anos que esse troço tá, pastor, pode fazer uma pergunta? Eu posso ou não posso tatuagem? E música do mundo? Eu falo, tá de brincadeira, vira esse disco, pelo amor de Deus. Nem é disco mais, eu tô mandando virar. Então, o que eu faço, Jéssica? Cara, eu não vou ficar respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Então, e essas perguntas aí, isso aí, meu querido, você resolve com o seu pastor. Seu pastor falou que pode, seu pai falou que pode, você faz. Falou que não pode, não pode. A Bíblia diz, a Bíblia não fala para não fazer tatuagem, isso é fato. Torcer lá o texto lá de números lá, de Levítico 19, é muito fácil. Mas aquilo nem tem nada a ver com a questão, enfim. Então, assim, a Bíblia de fato não é clara com relação a isso. Mas a Bíblia é clara com relação a honrar os pais e obedecer os líderes. Então é o Isso. seguinte, seu pai falou que não, seu pastor falou que não, acabou a conversa, meu querido. Não interessa a minha resposta. Se vira do seu pai e do seu pastor. Bom, e aí o que eu faço? Eu peço para dar uns papel em branco para eles e eles escreverem durante o evento perguntas de forma anônima. Não vai expor ninguém. Então, eles pegam aquele papel em branco, eu não conheço a letra de ninguém, eles vão lá, escrevem a pergunta e vai jogando dentro de uma caixa. No final, geralmente aquele domingo de manhã, que junto o galerão e vamos responder pergunta, aí eu vou abrindo a caixa e pergunta por pergunta eu vou respondendo. E sabe o que eu tenho me surpreendido? Quando eu faço isso, as perguntas que vêm o que é que significa o Cavaleiro do Apocalipse? O que é que significa não sei o quê, da carta de Paulo? O que é esse homem da iniquidade? Explica para a gente o contexto do livro de Esther. Eu falei, caramba, umas perguntas massa, umas coisas interessantes para a gente, sabe, crescer e conhecer mais a Bíblia e a igreja. Uma vez um menino fez uma pergunta assim, conta para mim a história da igreja, de onde surgiu a igreja? Um adolescente, cara, ele era membro da igreja, família da igreja, mas ele sabe de onde vinha a igreja que ele frequentava. Meu filho, que igreja que é a sua? A igreja batista da cidade tal, no bairro tal. Então, beleza. Aí eu fui lá na igreja primitiva e vim passando pelos patrísticos, igreja medieval, forma, e aí foi os batistas, se parou, Inglaterra, Estados Unidos, missões no Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Chegou lá na igreja dele. Aí o menino, caramba, aí que vem, que massa! Olha só a dúvida do menino, ele não sabe onde tinha a igreja dele. Teve uma, Minha mãe está uma... desesperada aí perguntando. Tem muita pergunta, sim, mãe, sobre sexo Então, e esse é um sexualidade. tema, por exemplo, muito. A gente sempre fala. O que a gente fala sobre sexo na igreja? Que não pode fazer. E É, acabou. Esse é o assunto. E aí, a gente trata o sexo como se fosse uma coisa suja, como, sabe? A gente continua com essa mente de como se fosse uma coisa ruim, e a gente não fala sobre aham, sexualidade. Só que sexualidade está ligado à identidade do ser humano, porque sexualidade não é só sexo, existem milhares de outras coisas sim, englobadas. sim. E aí, às vezes, a gente não fala. E aí, no Reação, por exemplo, a gente trouxe algumas temáticas que envolvem relacionamento. Porque todo mundo fica falando, tipo assim, ah, não, mas todo mundo já fala de namoro. Mas não fala, porque quando a gente vai para sentar e conversar com a juventude, a gente vê que a galera As não tá dúvidas pronta são para sempre as mesmas. casar. A galera não tá pronta para casar, a galera não sabe o que que é um casamento, formar uma família. A galera não sabe o que que é liderança servil e submissão dentro do casamento, entendeu? Aí a gente tem um monte de gente levantando bandeira de movimento e tal, tipo assim, mas não, a Bíblia tá ali, não olha para aquilo, sabe? Não olha para Jesus. E a gente precisa falar dessas coisas. Tanto que as oficinas lotaram. Verdade. Oficina sobre namoro, noivado e casamento estava explodindo. Oficina que o pastor Doronés e a Ivana fizeram sobre, tipo assim, coisas que eles, tipo assim, que eles contariam para casais mais jovens. Aí o John e a Jenny fizeram uma outra oficina porque eles são recém-casados. Eu não lembro as temáticas, mas teve umas 4 ou 5 temáticas sobre É, relacionamento. E lotou.
as oficinas. E de A gente precisa menina e tocar nesses assuntos. menino. Exato. Porque qual é a base da sociedade? A família. Se a gente não tiver famílias saudáveis, a gente vai continuar sempre com os mesmos problemas, assim. Eu me surpreendo quando pego noivos, já de 20 e tantos, às vezes até 30 e poucos anos. Ah, pastor, você faz o nosso casamento. Eu faço muito casamento assim para fora, né? De outras pessoas e tal. Eu não tenho muito paradigma, muita regra, então eu faço. Deus me chamou para abençoar as pessoas. Se ela quer abençoar, eu abençoo. E vai acabar a live, Jéssica, 20 segundos. Mas o que eu me surpreendo é que aí todo casamento que eu faço, eu tenho uma série de conversas antes, para esclarecer algumas coisas. A maioria completamente desorientada e é importante mesmo. Querida, muito obrigado, foi top. Beijo. Muito top. Obrigada pelo convite. Valeu. Tchau, gente. Muito assunto. Obrigado.